Aqui, pronto, gravando. Compartilhar a tela. Eu estava respondendo essa questão aqui, ó. Pessoal, tá tudo ok aí? Aham. Pronto. Sim. Aqui tá. Gilmara. Gilmara. Vamos lá. Então, pessoal, vocês compreenderam, né? Mais uma vez, regra de 3. Ele pediu a escala nessa questão de Alagoas para São Paulo. Ele falou que são 2.000 quilômetros, mas no mapa dá 8 centímetros. Pronto, é isso aí. 8 centímetros dá 2.000 quilômetros. E 1 centímetro vale quanto? Você achou essa resposta? É a resposta da escala. Lembrem-se, cuidado na hora da conversão. Não esqueça. Olha, ela entrou agora. Não esqueça de transformar em centímetros se pedir escala. Viu? Você só deixa em quilômetros se a questão pedir a distância real, a distância em quilômetro. Tá? Professor? Oi, Kalina. Desculpa interromper. Já está gravando a aula, já? Gravei. Eu lembrei aqui. Dessa Nesse vez caso aí da escala, para fazer a conversão, é só adicionar o 50. Só isso? Sim. É porque, assim, só usa basicamente de quilômetro para centímetro. Então, assim, se ele quiser em quilômetro, você tira 5 zeros. Ou volta 5 casas decimais com a vírgula. A mesma coisa. Se ele quiser em centímetro, só é acrescentar os 5 zeros. Já fica em centímetro. Por exemplo. Mas, professor, é sempre esse 5 zero que acrescenta? Se for para dar em centímetro, sim. Se for para dar em escala, sim. Qual a escala? Qual a distância? Qual é a escala? Aí bota os 5 zeros. Agora, quando ele quiser em quilômetros, você tem que cortar. Se não vier só zero, você tem que voltar 5 casas decimais a vírgula. Se vier vírgula. Porque, por exemplo, ó, eu passando o mouse aqui, ó. A resposta é 1 centímetro vale 250 quilômetros. Mas essa não é a resposta, porque ele quer escala. Então, você tem que botar os 5 zeros. Porque a escala é assim, ó, 1 para 25 milhões de centímetros. Aí agora tá certo. Aí, se você não fizer a transformação, ó quem está na letra A, para você errar. 1 para 250. Aí você erra. Por quê? Porque você tem que acrescentar os 5 zeros. Então, a resposta é a letra E. 1 Professor, para 20 milhões. existe outra regra que possa ser usada na transformação para os centímetros? Só se não tiver zero e tiver vírgula. Deixa eu ver, por exemplo. Digamos que uma questão venha com... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Digamos que venha na questão aqui, ó. Eu botei uma vírgula aqui. Vocês estão vendo aqui? Eu com o mouse ou não aparece? Uhum. Aí você, se aparecer alguma coisa, apesar que aqui, você tem que botar aqui a vírgula, vir pulando as casas decimais. Mas na maioria das vezes vem assim, só os zeros. Aí você corta. Entendeu, pessoal? Mas é basicamente, ó, as questões que gostam de cair são justamente essas que eu estou botando para vocês. Não tem... Ei, professor. Diga. Então, nesse caso aí, toda vez que a gente pegar uma questão que for para transformar em escala, é só excluir pelo menos o menor número. Assim, tipo, desconfiar do menor número? Não, não tipo, faça ali na isso. letra A. Não faça isso, não. Você tá igual uma criancinha que a gente conta uma história e acredita. Não é bem assim, não. Eu estou falando assim. Pelo que eu entendo, pelo que eu conheço desse tempo que eu dou aula, quando eles fazem uma pegadinha, eles gostam de botar logo na letra A, para a pessoa já ir logo, ó, afoito e marcar. Claro que tem questões que a letra realmente é A, mas a gente tem que ter cuidado. Ó, eu sempre falo o seguinte, tem questões de geografia, você tem que ter cuidado com a letra A. Eu não estou dizendo que não vai ter questão, vai sim. E tenha cuidado com essas palavras que generalizam. Todo, nunca, jamais. Quando caem essas questões, quase todas estão erradas, são falsas. Viu? Todo, nunca, jamais, sempre. Viu? Aí tem que ter cuidado. Então, o certo é você aprender realmente a fazer o cálculo aqui, como a gente está falando. Tá bom? Ó, deixa eu ver se... Pronto. Gente, ó, eu tenho que passar para outra parte do assunto aqui, que é justamente de tamanho de escala. Se vocês... Eu peço a vocês o seguinte, tenta resolver questões de escala
E me manda a dúvida. Inclusive, eu estou com uma para responder aqui, que eu falei que eu ia responder. Deixa eu ver de quem é. E não deu tempo ainda. Professor. Hã? Yasmin, de Yasmin. Foi de Yasmin, né? Tá aqui. Né? Tá aqui, é isso mesmo. Teu número termina com 84, né? Isso. Pronto, eu vou responder, viu? Porque eu não tive tempo ainda. Viu? Pode mandar, responda as questões do aplicativo. Alguma questão de escala que vocês encontram na internet. Tem muitas, eu estava olhando, tem muitas hoje. Se vocês quiserem, eu posso mandar também um link dessas questões, viu? E aí, assim, tenta responder. Muitas vezes, a gente só aprende respondendo a questão. Às vezes, o professor está aqui se matando ali, volta, gira, vai por ali por cima. Com pouca hora, dá um estalo na cabeça de vocês que vocês conseguem encontrar uma forma mais rápida de responder. Viu? E não tem erro. É muito fácil esse tipo de questão. Agora, isso aqui que eu vou falar, gente, ó, confunde só um pouquinho. Só um pouquinho. Parece Dilma conversando nos discursos dela. Não tenho nada contra a Dilma, só porque ficou famoso, né? Aquele discurso dela lá dos 30%, né? 30%, né? Porque o que é que vai acontecer aqui? Uma escala grande não é uma escala grande, é uma escala pequena. Vocês entenderam? E aí? Misericórdia. Quer ver, ó? Vamos aqui, vocês vão entender aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu entendi que quanto menor o número, maior a quantidade no mapa. Isso. Na realidade. Isso. Isso? Quanto menor o número, maior a quantidade na realidade. Isso. Eu vou projetar. Vocês vão entender agora. Peraí, quer ver? Ó, deixa eu ver. Vocês estão vendo o que aí agora, hein? Chique desse tempo. Não é essa que eu quero, não. E agora, a mesma coisa? Agora tá no PowerPoint, é o mapa. Pronto, é isso que eu quero. Aí eu vou ampliar, deixa eu ver se... Aqui não... Quando eu amplio, vai para ela. Então, agora... Ok, pronto. Estão vendo isso aí? Agora, exemplos. O mapa mundo, tá vendo? Pronto. Sim. Preste bem atenção. Ó, esse mapa mundi utiliza uma escala pequena. Pequena. Como assim, Eugênio? Uma escala pequena? Porque assim, a gente tem escala pequena e escala grande. E de quanto a quanto, professor? De quanto a quanto é essa escala? Esquece quanto equivale uma escala grande e uma escala pequena. Eu nunca mais vi cair. E, para falar a verdade, nem eu mesmo sei até quanto vai o número de uma escala grande e até quanto vai o número de uma escala pequena. O que vocês devem saber é o seguinte. Aqui, ó. Esse mapa mundi utiliza uma escala pequena. Agora é um pequena que, preste bem atenção, é 1 para, por exemplo, 50 milhões. Professor, isso é uma escala pequena? Vocês têm que considerar que esse número grande, a gente diz que é uma escala pequena. Professor, mas por que é uma escala pequena, 1 para 50 milhões? Porque vocês não estão vendo, vocês estão vendo realmente o mundo todo, mas vocês não estão vendo a riqueza de detalhes. Eu pergunto a vocês estão vendo Irecê nesse mapa mundi? Vocês estão vendo Barra do Mendes, o Ibaí? Não. Então, essa é uma escala pequena. É uma escala pequena. A riqueza de detalhes é muito pequena. Você quase que não vê nada. Certo? Imagine vocês com a câmera de um celular, você tirou a foto lá de alguém, e aí você quer botar defeito lá na pessoa, e aí você aproxima aquela foto. Aquilo ali você está aumentando a escala. Vocês entenderam? Quando vocês volta a foto normal, que mostra várias pessoas, na foto, ali vocês já transformaram aquela foto numa escala pequena. De novo, resumindo, quando vocês observarem um mapa mundi desse, você está vendo uma escala pequena, 1 para 50 milhões. Não se iluda com o denominador 50 milhões, tá bom? Agora aqui, por exemplo, vocês estão vendo esse mapa, isso aqui é um mapa de um bairro, de um quarteirão, de um bairro. Vocês estão vendo? Diz que sim, pronto. Então, pessoal, esse mapa aqui desse bairro, ele é construído em uma escala grande. Como assim grande, professor? Por exemplo, 1 para 50 mil. Ó, veja bem, eu falei que esse mapa mundi é 1 para 50 milhões. Esse outro mapa de um bairro é 1 para 50 mil. Qual é a maior escala, pessoal? Bora, todo mundo participa.
A Dubai. A Dubai. Que é rica em detalhes. Isso. A do bairro. A do E outra, bairro. Hã? se você pensar em divisor e dividendo, o dividendo de baixo é maior, então o resultado vai ser muito menor. Você está pensando na Faz divisão, sentido, faz não para sentido. tanto. Aí o número de baixo é o que vai dividir. 1 dividido pelo de baixo, certo? Então o Sim. resultado do mapa do Brasil seria muito menor do que da própria escala do quarteirão aí. Sim, O sim. menino me orgulha. É. Então, assim, mas aqui é muito simples. Por exemplo, aqui, esse terceiro mapa, ele é considerado um mapa médio, mas a gente está trabalhando em escala grande e pequena. É isso que vocês têm que saber. Mas digamos que quando representa a América Central, que é esse mapa que eu estou mostrando para vocês, é considerado uma escala média. Mas, assim, eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês entre esses 3 mapas. Eu pergunto a vocês, ó, aqui é o mapa mundi, aqui é o mapa de um bairro e aqui é o mapa da América Central. Pergunto a vocês, qual mapa tem maior escala? Do bairro. E aí, galera? Do bairro, ela mais É do bairro. Pronto. Qual mapa tem menor escala, ou melhor, a escala é considerada pequena? A do mapa mundi. Do mapa mundi. Pronto. Eu vou comparar a América Central com o mapa mundi. Só eles dois. Qual é o que possui maior escala? América Central. E aí, galera? Só Diego? Aí falou certo. Quando fala certo, aí todo mundo fica calado, né? Tipo assim, pô, a gente tá concordando. Pronto. Vamos aqui, então. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui, pessoal, porque eu tô... Deixa eu ver. Porque toda vez eu tenho que compartilhar aqui. Eu tô errando. Ó. Vocês estão vendo o slide que fala qual a melhor escala? Aham. Pronto. Não existe nenhuma escala. Qual a melhor escala para se usar? Depende. Você quer mostrar o quê? Você quer fazer sua casa? Você quer desenhar a Bahia? Você quer mostrar o Brasil? Você quer mostrar o Nordeste? Então vai depender do que você quer. Então não existe melhor ou pior escala. Tudo vai depender da sua finalidade. Se você for um arquiteto, se você for um engenheiro, né? São exemplos que vocês podem trabalhar com esse tipo de coisa. Então, assim, não existe melhor escala. A melhor escala é aquela que vai de acordo com a sua necessidade. Você quer mostrar o mundo? Usa uma que tem 1 para 50 milhões. Você quer mostrar a cidade de Irecê? Usa 1 para 250 mil. Eu até coloquei aqui, ó. Por que não está aumentando aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal. Foi pro mapa mundi. E agora? Agora está na tabela. Pronto, é isso aí. Aqui. Não precisa levar em consideração esses números aqui, ó, que uma escala grande é de 1 para 50 para 1 para 250 mil. Isso não vai cair. Esse tipo de número, não. Mas uma escala grande pode representar plantas de arquitetura ou de engenharia, uma praça, um condomínio, uma casa. Aí você usa o quê? Uma escala grande. Certo? Quando eu vou logo para pequena, pode esquecer a média. Uma escala pequena, geralmente acima de 1 para 1 milhão, você vai usar, por exemplo, da América do Sul, já é considerado pequena, da África, do mundo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses nomes. Ó, pessoal, esse tipo de conteúdo, de questão, quem não estuda pode ter certeza que 100%, vou falar 100%, erra. Por quê? Mistura. Porque a gente vai logo no número. Entendeu? E aí a gente erra. Certo? Então, ó, vocês estão vendo essa imagem aqui? Analise a figura abaixo ou não? Ainda tá na tabela? Não, dá para ver. Ah, pronto. Dá para ver, né?
Vê aí, então tem escrito o quê? Analise a figura abaixo. Não é abaixo porque eu botei do lado, não é isso? Então, ó, vocês estão vendo aqui o Brasil menorzinho? Estão vendo? Um para... Dá para enxergar ou tá ruim aí? Um para quanto? Dá para enxergar. Quanto é aí, Igor? 170 milhões. 170 milhões. Pronto. Esse outro já é um tamanho médio. Um para... 120 milhões. Pronto. E esse último aqui já é um para... 60 milhões. Pronto. Pergunta a vocês. Qual dos três... Aí vocês podem dizer o menor, o maior, o tamanho mesmo. Não sei se vocês escalam. Qual o que a gente consegue ter mais riqueza de detalhes? O maior. Pode falar até a escala, porque fica até melhor. O de 1 com 60 milhões. Pronto. Perceba que o número é menor, 60 milhões, mas a riqueza de detalhes você vai ver mais. Você já consegue ver alguma coisa a mais do que você não estava vendo naquele outro de 1 para 70 milhões, 170 milhões. É por isso que você não pode focar muito no número, porque No se número. de cara você olhar assim, em escala de 60 milhões, você vai achar que ela é uma escala pequena, Isso. por causa da quantidade. Porque esse númerozinho aqui, ó, 1 para 70 milhões, 170 milhões, ele quer dizer o seguinte, que esse mapa foi reduzido 170 milhões de vezes. Então, quanto mais você reduz uma coisa, menos riqueza de detalhes você vai ver. Você não vai ver muita coisa. Então, assim, esse daqui só reduziu 60 milhões. Então, você ainda consegue enxergar alguma coisa. Então, a lógica de uma escala, pessoal, é essa. É você ver o denominador e não cair na pegadinha, né, de achar que o número tem a ver com o tamanho da escala, em ser grande ou pequena. Aí a gente vai para a pergunta. Ó. Tomando como base a figura que mostra 3 escalas do Brasil, é errado, ó, é incorreto afirmar. Então, ele quer a errada. Quanto menor a escala, maior é o tamanho do mapa. Até aí, como é que é? Quanto menor é a escala, maior é o tamanho do mapa. E, consequentemente, maior é a riqueza de detalhes. E aí, galera? Quanto menor a escala, maior é a riqueza de detalhes. Essa daí não é a correta. Então, essa daí não é a que deve marcar, porque essa Não é a que marca. Mas ele está pedindo a errada. E essa tá certa. Não é essa. tá Quanto certa. menor a escala, certo. Quanto menor a escala. Me dá um exemplo aí de uma escala pequena. De uma rua. E é de uma rua? Não. Ele trocou tudo. Tá vendo quem confunde? Gente, menor escala é escala pequena. Essa aí é errada, então. É. É a letra A que é errada, não é não? A letra qual? A letra A. É a A letra A é a resposta, né não? É. Nossa, que negócio confuso da porra. É. Confundo. Tá. Quanto menor a escala, por exemplo, o mapa mundi. Tudo bem? Maior é o tamanho do mapa, certo. Não tem nada a ver com o tamanho do mapa. Mas, consequentemente, maior é a riqueza de detalhe. E aí, será que isso é verdade? Você dá um exemplo. Quanto menor a escala? Aí você fala, deixa eu ver, uma escala pequena, uma menor escala, o mapa mundi. Tá, tudo bem. Aí lá no final ele fala, consequentemente, maior é a riqueza de detalhe. O mapa mundi tem riqueza em detalhes? Não. Então é a letra A. Bora ver se eu estou errado. Bora a letra B. Quanto maior for a escala, pode ser de sua casa, por exemplo. Maior é o tamanho do mapa, não tem nada a ver com o tamanho do mapa, viu, gente? E, consequentemente, maior é a riqueza de detalhe. Verdade? Verdade. Imagine você usar uma escala grande, você vai ver sua casa. Os cômodos de sua casa, a porta. Isso é riqueza de detalhe. Verdade. Quanto menor for a escala, por exemplo, o mapa mundi. Letra C, viu? Quanto menor for a escala, bora pegar o mapa mundi. Menor é o tamanho do mapa e, consequentemente, menor é a riqueza de detalhes. Sim. Você não vai ver, por exemplo, no mapa mundi, você não vai ver Irecê. Professor, Oi, professor, pode dizer. usa a imagem para a gente, essa imagem do lado aí, que se eu colocar a imagem abaixo, Serve de exemplo. usando o texto da resposta com essas imagens, para ver se clareia, porque fica mais confuso ainda. Pronto. Só Vamos lá, confundiu então. tudo. Certo, vamos. Aqui. Quanto menor a escala? Letra A. Quanto menor a escala?
Qual é a menor escala? É 1 para 170 milhões, 1 para 120 milhões ou 1 para 60 milhões? Qual é a menor escala? A 1 para 60, né? 1 para quanto? 1 para 60 60? milhões. Menor escala é a escala pequena, viu, gente, que eles falam. Menor escala é a Pois mesma é, coisa. não é 1 para 60? É 170, né, não? E isso, gente, lembra que o número engana. O número, quando você vê o número menor, quer dizer que a escala é maior, é grande. De novo. Eu vou voltar, ó. Desses 3 mapas. Aí, por isso, que se eu estava pensando que a gente ia ter, quando falou menor escala, eu pensei que olhava por número. Não, aí onde é o erro? Que eu comecei a explicar essa parte já falando do número, entendeu? E aí eu vou recapitular. 1 para 170 milhões, 1 para 120 milhões, está diminuindo o número, viu? E 1 para 60 milhões, certo? Desses 3 mapas, o que possui menor escala é 1 para 70 milhões. O que possui maior escala, que a gente diz que a escala é grande, é 1 para 60 milhões. Certo? Confunde. Então, não, faz o seguinte, quando falar de escala grande ou pequena, que você olhar o número, você fala, não vou cair nessa. Se falar em grande, eu vou no número menor. Viu? Então, ó, quanto menor for a escala, quem é a menor escala? 1 para 170 milhões. Aí ele fala, consequentemente, maior vai ser a riqueza de detalhes. Vocês estão vendo melhor nesse mapa ou nesse? Claro que é nesse de 1 para 60 milhões. Então, uma escala pequena não vê melhor. A letra A é que é a errada. Entendeu, pessoal? Deixa eu ver se tem um outro mapa aqui, ó. Outra questão. Deixa eu ver se eu botei. Não, aqui já é a outra parte do assunto. Sobre isso eu entendi direitinho. Deixa eu ver se no exercício de vocês... deixa eu ver aqui se tem alguma. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se está falando alguma coisa desse tipo. A escala gráfica... Ó, deixa eu ver. Pronto. A questão 10 do exercício de vocês lá no aplicativo também fala disso que a gente está falando. A gente fala disso aí. Ele fala o seguinte, a escala cartográfica representa a relação entre os territórios e suas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que... Olha o que é que ele quer. Vou até sublinhar aqui, ó. Quanto maior for a escala, o que é que vai acontecer? Quanto maior for a escala. Gente, maior escala, lembra da casa de vocês, numa planta da casa de vocês. Isso é escala grande. Isso é maior escala. Qual é a maior escala, da casa de vocês ou da Bahia? Da casa. Pronto. A casa é menor do que a Bahia, tá, tudo bem. Mas a escala da casa, a escala, que a gente tá falando de escala, é maior. É por isso que é uma coisa fácil, mas confunde. Aí ele vai e fala, quanto maior for a escala, o que é que vai acontecer? Menor é a área representada? Provavelmente sim, porque, por exemplo, a casa de vocês e a Bahia. A casa de vocês é uma escala grande, maior. Então, vai representar só a casa de vocês, não vai representar a Bahia. O número 1 está certo. Vocês entenderam? Uhum. E aí, galera, não sei, Diego. Professor, porque isso aí só vai... Sim. Só vai o quê? Mas dá para entender. Só vai resolvendo questões. Com certeza. Também essa questão de grande e pequeno faz muito referencial, né? Como assim? Porque, tipo por assim, exemplo, se eu estiver comparando uma escala do mapa mundo e de sei lá, do sistema solar, que eu posso fazer uma escala do sistema solar, se torna irrelevante. Então, a questão do grande ou pequeno é muito relativo ao referencial. Na questão... sim, essa questão de grande ou pequena depende do que eles vão dar na questão. Eles vão comparar a Bahia e o Brasil, eles vão comparar o mundo e a América, porque é isso que a gente tem que ver.
Agora sim, sempre vai ter escala. Ele dá uma escala de 1 para 1 milhão e uma escala de 1 para 50 milhões. Qual é a maior? A de 1 para 1 milhão. Então, ó, quanto maior for a escala, menor é a área representada? Sim. A casa de vocês e o mapa mundi. A casa de vocês é uma escala grande, então representa uma área menor. 2. Quanto maior a escala, menor é o detalhamento das informações. Isso é verdade? Quanto maior a escala, maior é a riqueza de detalhes. Não. É. Isso. No caso, o 2 está errado, porque ele está dizendo que é menor os detalhes. Como assim os detalhes? Você vê uma parede, você vê uma rua, entendeu? Tem mapa que você não vê nada disso. Então, esses são os detalhes. 3. Quanto maior for a escala, menos evidente é a projeção cartográfica utilizada, né? Gente, ó, essa parte aqui de projeção cartográfica eu vou explicar depois, mas ela é falsa também, viu? A letra certa é a 1. Eu não sei nem se o gabarito está batendo, viu? A 1. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo passar aqui se tem outra atividade desse tipo. Vou ver aqui. Ó para esse mapa. Ó para esse mapa não, ó para essa questão de escala. Vocês estão vendo? IFG? Instituto Federal de Goiás, parece? Tô. Considere 2 mapas. Essa aqui vai ser a última questão, pessoal. Aí eu vou esperar vocês responderem questões e me mandar dúvida, viu? Considere 2 mapas do Brasil, sendo que o mapa A tem escala de 1 para... Lê aí vocês. Aí dá quanto, Diego? 1 para 50 milhões. Não, moço, o primeiro que eu falei. A mapa na primeira linha. 10 milhões. Pera, é porque as fotos estavam na frente, um pouco. Pronto. Ah, tá, vi agora. 1 para... 10 milhões. Pronto. E o outro mapa, que é o mapa B, tem uma escala de quanto? De 1 para... 50 milhões. Preste bem atenção. Antes da gente responder, vocês vão responder certo. Aí lá na questão vai querer confundir. Quer ver? Presta atenção. Tem um mapa A e tem um B. O A é 1 para 10. Eu só vou falar assim, 10. E o B é 1 para 50. Qual é o de maior escala? Um para 10? 50 milhões. Pra 10. O A. 1 para 10. Pra 10. 1 para 10 é o de maior escala. Tá bom? Maior. Maior escala. 1 para 10 é o de maior escala. Pergunta a vocês também. Qual dos 2 mapas, 1 para 10 ou 1 para 50, você consegue ver mais detalhes, maior nível de detalhes? 1 para 10. Pra 10. 1 para 10. Vocês, 1 para 10. Quem respondeu 50 está errado. 1 para 10 é melhor. Sabe o que significa esse 1 para 10 e 1 para 50? Quer dizer que esse 10, ele diminuiu só 10 vezes. Já o de 1 para 50 quer dizer que o mapa foi diminuído 50 vezes. Qual é o que tem melhor detalhe? 1 para 10. Tá? Então, ele vai falar, assinale a alternativa correta. A maioria respondeu tudo certo. Agora, não confunda na hora de responder, não. Ó, letra A. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes. Não. Claro que não, se a escala é diferente, né? Pronto. O mapa A apresenta o mapa A apresenta menor detalhes do que o B. Incorreto. Tá errada. Está errada, porque o A é que representa mais coisas, mais detalhes. Isso mesmo, está errado. Claro que a letra C eu deixei aqui já respondido, mas aí, ó. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhes do que o B. Sim. Porque o A só reduziu 10 milhões de vezes e o B reduziu 50 milhões de vezes. Então, no A ainda dá para ver algumas coisas que no B não dá para ver. Então, o mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o B. Aí vem e fala, o mapa B, aqui letra D, ó. O mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o mapa A. Gente, você não pode falar isso porque ele está falando do tamanho do mapa. Esse mapa que eu pego, por exemplo, que eu vou dar uma aula numa sala de aula. Então, assim, isso depende muito de quem está fazendo o mapa. Então, isso aqui não representa nada, viu? 5 vezes maior. Né? E mesmo porque o mapa, se a gente for olhar a questão da escala, se você for olhar a questão da escala, pessoal, aqui o mapa B é 5 vezes maior. No caso, teria que ser 5 vezes menor. É ou não é? Verdade. Vocês entenderam?
Porque o B é menor. Qual é o maior, qual é o mapa de maior escala? O A. O B tem menor escala. Então, é por isso que errou aqui, ó. Esse maior aqui, ó. Tá? Os dois, letra E, os dois mapas possuem o mesmo tamanho. Não, se tem escala diferente, né? Beleza, pessoal? Gente, vocês compreenderam, tentaram, aliás, entenderam um pouco aí, pelo menos? Sim, deu para entender, professor. É porque assim, Professor, pode dizer. O senhor disse que ia tirar a dúvida. Dos outros exercícios, responde tudo. Eu só tive dúvida naqueles lá, o senhor ainda não me tirou as dúvidas. É do qual mesmo, que eu nem lembro mais, com esse fuar. Eu fico Lá planejando do alto. início. A única pessoa que ficou desorientada na orientação foi eu. Eu vou O resto gravar. eu entendi tudo. Eu vou Aquela aula toda falando da direção da cama. Eu vou gravar respondendo todas aquelas questões. É do aplicativo ou é do módulo, Gilmara? Aplicativo. Eu imprimi todos, respondi todos aqueles que 4 exercícios, cada um de um. Lá no aplicativo, lá no YouTube, eu já coloquei a resolução de exercícios de movimentos da Terra. Eu vou gravar todos os exercícios do aplicativo e vou fazer um vídeo. E o próximo vídeo é de orientação, tá bom? Então, assim, pronto, me dê só mais uns 2 dias que eu vou fazer o vídeo só do exercício de orientação. E depois vou fazer dos outros. Toda a lista de exercícios que a gente colocar no mapa, eu vou fazer um vídeo só para responder. Igual tem, lá no YouTube já tem um, só para resolver os exercícios de movimentos da Terra. Inclusive, seria bom vocês darem uma olhadinha lá, gente, viu? Gente, lá tem já uns 15 vídeos entre história, redação e química, viu? E aí eu estou aguardando os professores para me colocar de física e por aí vai. Tá bom, então? Tá. Certo. Tá certo. No mais, qualquer coisa me escreva. Eu vou encerrar a aula, 7h22, certo? É um conteúdo que, se você não responder... E outra coisa, se a gente for continuando, vendo outros exercícios, outro conteúdo e deixando esses para trás, quando chegar daqui a 2, 3 meses, a gente erra as questões, porque acaba esquecendo ou confundindo. Então, qual é a receita? Professor, Diga. Professor, vou aproveitar que tem mais pessoas aqui e falar. Porque, assim, tem hora que tem professores que a gente sabe que são competentes e adequados, da aula direitinho e tudo mais. Só que, assim, tem hora que eles prometem que vai botar o vídeo e aí não coloca. Aí o senhor já sabe. Quando a pessoa já achando não está muito bom o ensino, se não colocar logo, fica assim. Tem hora que o aluno até quer falar, mas só que fica com receio. Aí eu já estou falando logo aqui, que dá da gente olhar cara a cara e tudo mais, porque é melhor a gente falar francamente do que depois ficar de cima em disso, entendeu? Porque assim, eu percebi que os alunos adoram certos professores. Só que, assim, no grupo privado só nosso, a gente está vendo que está um certo descontentamento. Então, o senhor que é jovem e tudo mais, e está aí na frente, vê se agiliza para botar esses vídeos, senão é perigoso perder aluno e aí fica ruim para o curso, entendeu? Eu tô assim, esse aí é um conselho para o curso progredir. Não, eu sei. Gilmar, a gente está correndo muito atrás, eu, Ney, principalmente, e assim, a gente conversa com os professores via WhatsApp, mas aí eu vou pedir, sabe o quê? Os professores que não estão, que vocês acham que não estão correspondendo a alguma situação, você escreve para mim ou para Ney, porque assim fica mais fácil da gente entender e conversar diretamente com esse professor. Porque, por exemplo... deixa eu te dizer, a aula mesmo de química da primeira, do Zoom, o professor disse que ia colocar. Aí Sueli colocou uma, depois na outra semana botou a outra, e aí o professor Ney não colocou. Certo. Aí teve aluno que disse, o professor Ney não colocou. Aí então, eu porque eu sou bocuda e eu tenho coragem de falar, mas tem aluno que ele gosta de
vocês e tudo. Eu também gosto. Só que, assim, a gente tem que ter coragem para falar, porque é melhor, gente. Vocês querem o melhor mesmo, tá certo, com certeza. Agora, Gilmara, preste bem atenção. Essa questão de postar vídeo, por exemplo, sou eu que estou colocando, ninguém tem acesso. Só que para eu colocar, eles têm que me mandar, ou eu tenho que pegar. Então, quando um professor faz um vídeo que me manda, eu coloco logo. No caso de Ney, eu acho que ele não gravou, deixa eu ver, ele não gravou, foi essa semana que ele esqueceu. Eu peço a vocês, começou a reunião, peça para gravar. Porque senão a gente esquece. Sabe por quê? Porque a gente está mexendo aqui no aplicativo que a gente não tem muito costume e a gente se embanana mesmo. Eu me perco, às vezes eu esqueço de gravar, eu esqueço de projetar, por isso toda hora eu fico perguntando, gente, vocês estão vendo isso? Porque eu não sei se o que eu estou vendo, vocês estão vendo aí. Mas aí toda vez que começar uma live, peça para gravar, porque a gente esquece. E aí, assim, cabe a nós aqui, eu e Ney, cobrar dos professores também. Viu? Diga. A gente tem 2 minutos e 38. Já referente sobre as aulas, por que não está tendo as aulas de espanhol? A gente está com uma situação com a professora. E aí a gente está tentando resolver nessas 2 semanas, né? A gente está tentando resolver. Isso eu posso falar para vocês. Então, assim, eu só peço mais esse voto de confiança, porque não está sendo possível ter a aula de espanhol via Zoom. Mas a gente está tentando achar uma outra forma. Aí eu só peço a vocês também um pouco de paciência com relação a isso, e vocês não vão sair prejudicados. Apesar que está todo mundo, no Brasil todo mundo está prejudicado com tudo. É comércio, né? Enfim, principalmente o comércio, aí, como a gente está vendo. Né? E eu trabalho em outras escolas particulares, eu não recebi nada ainda, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, assim, e eu tenho que entender. Né? Então, cada um tem que ceder um pouco, é isso que eu sempre estou falando, ceder. Né? A gente já diminuiu um pouco do salário, né, de outra escola para ver se a gente consegue funcionar esses 2 meses. E por aí vai. O trem tá brabo. Viu? Porque, assim, escola é um trem que parou, o pai tem que pagar, tem que pensar em comida. E tá certo. Entendeu? Aí, assim, agora com relação a esses vídeos, viu, Gilmara? Eu tô correndo atrás, tu pode ter certeza. Se o professor gravou, aí fica sob minha responsabilidade, porque sou eu que estou postando no YouTube. Só eu posto. Tá bom? Oi. Ok. Pronto. Okay. Gente, 1 minutinho. Qualquer coisa pode me escrever no privado também. Não tem problema não, viu? No WhatsApp. A gente está encerrando aqui, tem 1 minuto. Pode falar, viu, gente? Pode ver o que é que tá bom, o que é que a gente pode melhorar. Na medida do possível, a gente tem como fazer alguma coisa. Agora, o que não tem coisa que a gente não tem como realmente, né, lidar com tais situações. Tudo bem? Mas, assim, a gente teve que correr contra o tempo com relação a dessas lives. A gente teve que fazer uma reunião com os professores, mostrar o programa, ver quem já tinha experiência, quem não tinha. E em 2 semanas a gente conseguiu implementar. Viu? Gente, então valeu. Tá acabando o mesmo tempo aqui, tá bom? Valeu. Tchau. Certo. E as professoras, tanto a Sueli como a de espanhol, muito boa. Tchau, professor. Tá bom, então. Foi ótimo. Valeu, obrigado. Tchau.